Mais um estudo hoje aqui neste canal, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a história de João Batista. Quem foi João Batista? Isso iremos falar, mas por agora, se quiser ser servido por um café, aqui um café da manhã, em nome do Senhor Jesus. Bom, para falarmos sobre João Batista, quem foi João Batista? Quem dá o maior testemunho sobre João Batista é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que diz quem é realmente João Batista, que veio antes dele, meses antes do Senhor Jesus, nasceu meses antes do Senhor Jesus, para preparar o caminho do Senhor. Pois essa era já a profecia que está escrito em Malaquias e também em Isaías. Voz que proclama no deserto, João Batista, não é? João Batista veio no espírito de Elias. Na verdade, João Batista também é Elias. Quem afirma isso é o próprio Senhor Jesus, que afirma essas palavras. Porque naquele tempo, como surgiu João Batista com a pregação do arrependei-vos e o batizar-se nas águas, muita gente, naquele tempo em Israel, pensava que João Batista era o Cristo. Mas João Batista sempre dizia e deixava bem claro que após mim vem alguém mais poderoso, que ele não era digno de desatar as correias das sandálias desse profeta que viria após ele. Mais que um profeta, um Deus, que é o Senhor Jesus. Então, João Batista deixava bem claro para que eles soubessem que não era ele o Cristo com a sua pregação. Por isso, o Senhor Jesus começa a descrever quem era João Batista. Então, João Batista, um exemplo, vamos começar antes, quando João Batista foi preso. Então, quando João Batista foi preso, ele ouviu falar do Senhor Jesus. Ele ouviu falar do que o Senhor Jesus fazia. Então, ele mandou alguém perguntar ao Senhor Jesus se ele era o Cristo ou haveria de vir outro. Então, o Senhor Jesus mandou uma resposta. Está escrita assim. O Senhor Jesus respondendo disse-lhe: Ide a João e anunciai o que estáis ouvindo e vendo. Mas João Batista não tinha a certeza, quando batizou o Senhor Jesus nas águas, que era ele mesmo o Filho de Deus. O próprio Espírito Santo revelou a João que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Não foi João Batista, por ter o espírito de Elias, que teimou com o Senhor Jesus, que não o batizava por ser ele o Filho de Deus? Mas neste momento difícil da vida de João Batista, porque ele estava preso, ele queria uma confirmação da boca do Senhor Jesus, se era ele mesmo o Cristo. Será que ele entrou em dúvidas? Talvez não, mas ele queria uma certeza. Se era ele ou se havia de vir outro. João
Isso mostra que quando nós nos encontramos em problemas, em tribulações, não é? Pomos em dúvida o que nós cremos, não é? Por isso, o Senhor Jesus disse: ide a João e dizei-lhe, não é? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Isso foi o que o Senhor Jesus mandou dizer a João. Com certeza, quando João recebeu um exemplo, essa notícia, ele teve a absoluta certeza que o Senhor Jesus era o Cristo. Mas anteriormente, não é? Quando ele tinha certeza, antes da tribulação dos problemas dele ser preso, ele teimou com o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele tinha o espírito de Elias. João Batista, não é? Que nasceu o único homem, que nasceu cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, não é? Porque ambos os pais de João Batista, que era Zacarias e Isabel, que era prima de Maria, eram cheios do Espírito Santo, porque eram servos do Deus Altíssimo. Ainda que Isabel, sendo velha, não é? Digamos que tivesse na altura uns 60 anos, quando veio a dar à luz a João Batista, não é? Foi por causa, não é, da dúvida de Zacarias, quando ele entrou dentro do santuário e encontrou, não é, o anjo Gabriel, que na verdade para mim não é um anjo, é mais que um anjo, porque Gabriel, não é? Não é? A Bíblia a todos os anjos diz que é anjo, não é? Porque Gabriel também apareceu, veio. Quando Gabriel veio a Maria, não é? Ele veio, creio, em forma de homem. Mas quando estava dentro do santuário, quando Zacarias o viu, com certeza Zacarias o viu como ele é. Então, Zacarias, por isso é que Zacarias ficou pasmado quando viu o anjo dentro do santuário, quando com certeza pensou que ia morrer. Mas não, Gabriel estava lá para lhe trazer, não é, uma notícia, não é? Trazer algo bom, que era o nascimento, o que Zacarias desejava, ter um filho com a sua mulher Isabel, que era estéril. Então, Zacarias, por ouvir o anunciamento de Gabriel, duvidou de Gabriel. Então, Gabriel disse-lhe a ele: eu sou Gabriel. Então, estás a duvidar de mim? Estou eu a mentir? Te assisto diante de Deus. Vê-se que Gabriel é um príncipe que está o quê? Diante do Deus Altíssimo, que ouve tudo o que Deus diz. E as ordens, quando as ordens saem lá do céu, quem traz, quem tem a responsabilidade das mensagens mais importantes vinda do Deus Altíssimo é Gabriel, que é um príncipe. Gabriel que trouxe a mensagem a Daniel, não é? Que falou com Daniel, não é? Lembra-se que o Senhor Jesus disse: Gabriel, não é? Faz a Daniel entender a visão. Quer dizer, a importância de Gabriel. Na Bíblia a gente vê que é Gabriel e Miguel, não é? Miguel é um dos primeiros príncipes, mas Gabriel também é outro príncipe, não é? A Bíblia não entra em detalhes em questão desses dois príncipes. Quem são eles? Se são um dos 4 querubins que se encontram ali no trono de Deus ou não, para não confundir a cabeça de ninguém. A Bíblia não entra em detalhes, mas mostra aqui, na palavra de Deus, que Gabriel é um dos príncipes, né? Como Miguel é um dos primeiros príncipes que foi criado por Deus. Mas Gabriel fez com que Zacarias ficasse mudo, não é? Até o nascimento de João.
para o anunciamento do nome de João. Vejamos aqui que o nome de João e o nome do Senhor Jesus não existia antes sobre a face da terra. Esses dois nomes foram praticamente os únicos nomes que veio do céu. O nome de João Batista e depois o nome do Senhor Jesus. Hoje em dia, o nome de João e de Jesus está por todos os lados, não é? Por causa de João Batista e por causa do Senhor Jesus. Esse nome não existia em Israel. Por isso houve uma dificuldade entre as famílias aceitarem o nome. Mas o nome foi aceito porque veio do céu. Tanto o nome para João como o nome para o Senhor Jesus. Então foi confirmado e foi aceito esses dois nomes porque não existiam nas descendências, não é, de Zacarias nem na descendência de José. Então só Deus, mesmo pelo poder de Deus, esse nome foi aceito, porque normalmente dava o nome dos seus antecedentes, não é? Das pessoas que já existiam antes deles, que eram os seus antepassados. Nesse caso, esses dois nomes veio do céu, trazido pelo anjo Gabriel. Tanto o nome de Jesus, não é? Que falou a José. Gabriel, quando Gabriel apareceu para José, apareceu em sonho. Mas a Maria, ele veio em forma de homem. E falou a Maria. E Maria creu. E quando Maria recebeu o Espírito Santo, não é? Ela ficou cheia do Espírito Santo. Então o Espírito Santo engravidou a Maria, não é? Porque começou a gerar o Senhor Jesus dentro dela. E a sombra do Altíssimo protegeu a Maria. Para quê que veio tudo isso sobre Maria, não é? Você acha que o diabo não ia tentar, não é, impedir esse nascimento? Claro que sim, porque ele sabia, ele viu, eles assistem os acontecimentos. Então veio o poder e a sombra do Altíssimo, protegeu a Maria até o nascimento do nosso Senhor Jesus, que foram outras proteções de Deus, outros livramentos, até que o Senhor Jesus foi para o Egito, voltou. Não é toda a confusão que surgiu após o nascimento do Senhor Jesus. Tudo o quê? A armadilha do diabo para tentar matar o Senhor Jesus antes dele se tornar homem e trazer a palavra da salvação. A salvação por o que ele veio. Mas isso já estava profetizado. Por mais que o diabo tentou, mas não conseguiu. Então, voltando aqui, o que o Senhor Jesus disse sobre João Batista? Ele diz assim, passou Jesus a dizer a respeito de João Batista. Isso está escrito aqui em Mateus 11, após o capítulo 11, versículo 7, não é? Jesus fala sobre João, que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Quem era João Batista. João Batista tinha o espírito de Elias, não é? Vejamos que Elias existiu, o espírito de Elias voltou, não é? Pela segunda vez em João Batista e voltará pela terceira vez no fim dos tempos, que ele será morto, não é? Pelo próprio diabo quando sair do inferno após o milênio. Quer dizer, é como se como se Elias voltasse 3 vezes. 3 vezes. Quer dizer, João Batista é Elias, Elias é João Batista. Mas a alma de João Batista é João Batista. Porque Elias tinha sua alma, o espírito é o mesmo. Não existe reencarnação. Porque é dado ao homem viver uma só vez. A alma vem uma só vez. Quem morreu, a alma não volta. Mas o espírito, Deus pode fazer voltar, porque está aqui escrito e confirmado pelo Senhor Jesus. Ninguém pode dizer que isso é uma invenção minha. Por isso eu vou continuar a ler. O Senhor Jesus diz assim, após, mas que saíste para ver um profeta? Saíram para o deserto. As pessoas iam até o deserto para serem batizadas por João Batista. Porque João Batista pregava sobre o arrependimento e o batismo nas águas. Foi João Batista que trouxe o batismo na água. Então começou uma nova era da salvação. Quer dizer,
o povo, não é, que vivia na lei, quer dizer, até João Batista se vivia na lei de Moisés, não é? Chegou João Batista, acabou a história da lei de Moisés, começou uma nova história que veio a ser a história do Senhor Jesus, a salvação pela graça, mas na verdade não é assim bem de graça, porque você não é salvo assim de graça. Você não se arrepender, você não é salvo. E se você se arrepender, não obedecer para andar segundo os mandamentos do Senhor Jesus, não é? Os 10 mandamentos e a palavra do Senhor Jesus, então você acha que é fácil? É difícil. É muito difícil. Então a salvação não é de graça, é pela graça. Você recebe de graça, não é? Mas é difícil. Por isso que o Senhor Jesus, quando prega sobre a salvação, a dificuldade de se entrar no reino dos céus, não é? Ele fala da porta larga e da porta estreita. Entrai pela porta estreita, não é? Porque é difícil o caminho que nos leva à salvação, não é? Porque a porta larga, que é um mundo que se faz o que quer, não é? Leva ao inferno. E outras pregações que o Senhor Jesus fala do reino dos céus, que é tomado por esforço, desde os dias de João Batista, porque a partir de João Batista é que começou a ser pregado o reino de Deus e o reino dos céus, que o Senhor Jesus veio ensinar, não é? E ele continua, o Senhor Jesus, a dizer assim, mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro. Quer dizer, antecedendo o Senhor Jesus. Por isso é que quando João foi preso, o Senhor Jesus não se preocupou, porque João já tinha cumprido para o que foi enviado. Ele veio para batizar para o arrependimento, preparando o caminho do Senhor, não é? Porque todos que tinham que ser batizados em Israel, em Jerusalém, de todas aquelas cidades circunvizinhas, saíram para o batismo ali de João Batista. E após finalizar o trabalho de batismo, que João Batista batizou todos aqueles que tinham que ser batizados, então veio o Senhor Jesus. Quer dizer, o Senhor Jesus foi o último a ser batizado praticamente pelo João Batista. Até entrou ali em conflito, não é? Com o Senhor Jesus, dizendo, então, eu que tenho que ser batizado por ti, e és tu que vens a mim para ser batizado. Então, o Senhor Jesus o convenceu que tinha que ser assim, para que se cumprisse as Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus continua afirmando quem é João Batista. Mas, em verdade vos digo, entre nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Aqui mostra o Senhor Jesus a santidade que existe lá no céu. Vejamos que João Batista nasceu cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, santo. Ninguém sobre a face da terra foi igual a João Batista, nenhum outro profeta, não é? Foi maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, para mostrar a nós a santidade que há no céu. E João Batista, logo a seguir, o Senhor Jesus começa a afirmar que é Elias. Porque todos, e o Senhor Jesus continua a dizer assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseis, quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Nós vejamos nós que Malaquias, não é? Nos últimos versículos de Malaquias, fala sobre a vinda de Elias, em Isaías também, não é? De Elias. Então, aqui
o Senhor Jesus afirma que João Batista é Elias, que esperavam, mas eles não reconheceram, não é? Porque o povo de Israel conhecia as Escrituras, não é? De Isaías e de Malaquias. Então, eles estavam à espera de um profeta, não é? Estavam à espera da volta, do regresso de Elias. Mas veio quem? João Batista. No espírito de Elias, não o reconheceram, não é? Porque esse espírito de Elias, creio que não existiu antes e talvez nunca venha a existir. Por isso é que esse espírito de Elias voltou em João Batista, já existia em Elias, que era Elias, voltou em João Batista e voltará no fim dos tempos. Quer dizer, esse espírito foi tão forte, tão forte, tão forte, que Eliseu pediu a unção dobrada do espírito de Elias. E é o espírito de Elias que Deus enviou em João Batista e que Deus vai trazer também, juntamente com Moisés, no fim dos tempos. Quer dizer, para ver o espírito forte que era João Batista. Deus, na verdade, usa pessoas com espírito forte. Deus não gosta de pessoas que têm espírito, é aquele espírito assim, não é? Devagar, mole, não é? Pessoas que não são determinadas, pessoas que não têm coragem, não é? Pessoas que não têm disposição. Deus não usa, nem Deus nem o diabo. Você vê aquela pessoa que anda dentro da igreja, não é? Tem um espírito, não tem disposição, não é uma pessoa intrépida. Deus não conta com essas pessoas. Nem o diabo conta com essas pessoas, não é? Por isso, o espírito de Elias, não é, foi fundamental para João Batista fazer o trabalho que ele fez da pregação do arrependimento e do batismo nas águas, levando as pessoas ao arrependimento com a sua pregação. Tinha que ser esse espírito de Elias. Não existe reencarnação. Aqui o Senhor Jesus não fala de reencarnação. Ele fala do espírito, ele não fala da alma de Elias. Muita gente, religiões, levam isso ao contrário, levam as suas religiões a dizer que existe reencarnação. Não existe reencarnação. Aqui na Bíblia está escrito que foi dado ao homem existir, viver uma só vez. Após isso, vem o juízo, o julgamento. Então, esqueça essa história de reencarnação. Isso é conversa do diabo para confundir, né, a humanidade e levar as pessoas à perdição. Não existe, não é porque está escrito aqui que o Senhor Jesus disse que Elias voltou que existe, não é, a reencarnação. Não existe. Isso veio porque assim Jesus, o Deus Altíssimo, determinou. Não existe reencarnação. Ninguém que tenha morrido, que esteja no inferno, poderá sair de lá e voltar a viver. E ninguém que foi lá para o céu, não é, voltará, não é, sem a permissão de Deus. Não existe reencarnação. A única coisa que Deus enviou foi o espírito de Elias, que foi permitido por Deus. Não a alma. Elias vai voltar sim, por causa das profecias no fim dos tempos. Mas isso não é reencarnação. Isso é o próprio Elias que vai voltar. Mas isso são as profecias que estão escritas, para que você tenha certeza absoluta que não existe reencarnação. Que fique esse estudo de hoje aqui. Espero que lhe tenha servido para o entendimento e discernimento. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Graças a Deus.